Boa noite a todas e a todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um seminário aberto do Instituto Langage. Hoje a gente tem o nosso formato é sempre uma fala inicial disparadora aí em torno de 30 minutos e depois a gente continua, né, conversando. Durante esses primeiros 30 minutos a gente pede, se for possível, para deixar a câmera aberta e microfone fechado, e depois então a gente libera o microfone e todo mundo pode escrever ou falar, fazer perguntas, comentários. Então, hoje nós contamos com a presença da Estela Aranha. Eu agradeço imensamente a disponibilidade dela para estar aqui com a gente. A Estela fala com a gente lá do Rio de Janeiro, ela é psicóloga, psicanalista, membro efetivo e docente da Sociedade de Psicanálise do Rio de Janeiro, doutora em saúde mental e pós-doutora em direitos humanos na área de violência obstétrica. Então, agradeço aí a disponibilidade da Estela e o tema, né, que a Estela vai tratar com a gente hoje, é maltrato e violência contra a mulher durante a atenção ao parto, violência obstétrica e direitos humanos, que eu já sei, já adianto para vocês que faz parte aí do pós-doc da Estela. Então, muito obrigada, Estela, de estar aqui com a gente hoje no Instituto Langage, e somos todos ouvidos. Bom, eu queria agradecer, né, o convite de vocês e dizer da minha alegria, né, de poder falar de um tema tão instigante, tão importante e tão pouco tratado, principalmente, né, aqui no Brasil. Né? Nós temos aí, até por ser uma violência que fica encoberta e tem uma cifra negra por uma série de razões que eu vou apresentar para vocês. Né? Então, esse trabalho fez parte do meu pós-doutorado, que foi na Espanha, e eu vou compartilhar aqui a minha tela. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo a apresentação aqui. Vamos lá. Prévia de apresentador, cópia, apresentar. Júlia, será que você consegue colocar? Eu vou sair e aí, será que você consegue compartilhar? Consigo, só um minutinho que eu vou abrir aqui. Tá, será que eu consigo passar? Consigo, sim, consigo. Bom, então, esse trabalho foi, né, sobre maltrato e violência contra a mulher durante a atenção ao parto, violência obstétrica e direitos humanos. Né? Só que tem que diminuir um pouquinho, Júlia. Eu acho que ele foi sozinho, Estela. Que eu te dei o controle. Própria, né? Eu te dei o controle. Vê se você consegue passar. Consigo. Então, uma primeira introdução, né, seria a questão de discutir a violência obstétrica enquanto uma violação de direitos humanos, né, tem se tornado uma necessidade da saúde pública, porque são cada vez mais frequentes os dados e investigações e relatos alarmantes relacionados à experiência de mulheres durante a gravidez e, em particular, no parto, que sofreram abusos, negligências, maus tratos e desrespeito em um momento tão especial de suas vidas. Segundo o relatório da Assembleia Geral das Nações Unidas, realizada em 2019, até poucos anos passados, a violência obstétrica não era abordada plenamente e de forma específica sob a perspectiva dos direitos humanos. Porém, isso está começando a mudar. A justificativa do trabalho, né, pelo fato de ser a violência obstétrica, né,
provocado, né, pelo fato da violência obstétrica ter provocado uma série de traumas à saúde da mulher. Estudar também acerca da violência obstétrica e suas modalidades torna-se uma importante estratégia para o seu enfrentamento, já que esse tema vem ganhando visibilidade cada vez maior a partir de diferentes campos, como, por exemplo, nos movimentos de mulheres, nos centros de pesquisas científicas, e, inclusive, pela Organização das Nações Unidas como uma violação de direitos humanos. Os objetivos principais desse trabalho, segundo o enfoque, né, o primeiro enfoque que eu fiz, que é sobre direitos humanos, né, são analisar e dar visibilidade a esse tipo de violência, aprofundando, no caso do Brasil, pois esta violência vai contra os direitos das mulheres a viver uma vida livre, sem discriminação e violência, e coloca em perigo o seu direito à vida, à integridade física, à intimidade e à própria autonomia da mulher. Esse trabalho teve como metodologia, né, uma pesquisa, uma seleção, revisão e análise de fontes primárias e secundárias, na qual realizou-se uma pesquisa bibliográfica exploratória. Levantamento do material relativo à produção acerca da violência obstétrica foi conduzido a partir de dados bibliográficos eletrônicos reconhecidos pela comunidade acadêmica, científica e profissional, documentos científicos, documentos legais, nacionais e internacionais, consultas em livros específicos sobre o tema e artigos científicos através de buscas em bases de dados, como, por exemplo, o Cielo. A organização desse trabalho ela se faz em 3 momentos, nos quais são discutidas questões que atravessam a violência obstétrica, né? Então, num primeiro momento, eu vou apresentar para vocês algumas definições de violência obstétrica e de discussão sobre gênero e direitos humanos. Depois, uma breve demonstração sobre como é tratada a violência obstétrica no Brasil. E, num terceiro momento, são levantadas propostas para a erradicação da violência obstétrica, tendo como principal questão a humanização do parto, né, que está focada no respeito às escolhas da mulher, no direito ao seu atendimento digno, respeitoso e sem qualquer tipo de violência. Nas considerações finais, eu pretendo concluir expondo o que foi analisado a respeito da violência obstétrica e convidar vocês a refletir sobre a necessidade de um olhar para a relação entre as questões sociais e as práticas de saúde que contribuem para um contexto violento no qual essas mulheres acabam inseridas. Então, vamos lá. Vamos ver primeiro a realidade da violência obstétrica e os direitos humanos, né? A definição de violência obstétrica. O termo violência obstétrica ele surgiu na América Latina em 2000 com o aparecimento de movimentos sociais em defesa do nascimento humanizado. Além disso, em 2004, foi criado um mecanismo de acompanhamento da Convenção Interamericana para prevenir, sancionar e erradicar a violência contra a mulher, também conhecida como a Convenção de Belém do Pará. Essa convenção foi criada pela Comissão Interamericana de Mulheres da Organização dos Estados Unidos em 1994, entrando em vigor em 1996. A Venezuela foi o primeiro estado latino-americano, o primeiro país latino-americano a adotar em lei, 2007, a expressão violência obstétrica. O Comitê de Especialistas do Mecanismo de Acompanhamento da Convenção de Belém do Pará foi o primeiro mecanismo a reconhecer a violência obstétrica como violação
de Direitos Humanos, recomendando aos estados a promulgação de leis que penalizassem esse tipo de violência contra a mulher. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o termo violência obstétrica refere-se à apropriação do corpo da mulher e dos processos reprodutivos por profissionais de saúde na forma de um tratamento desumanizado, medicação abusiva ou patologização dos processos naturais, reduzindo a autonomia da paciente e a capacidade dessa paciente tomar as suas próprias decisões livremente sobre o seu corpo e sua sexualidade, e que tem consequências negativas na sua qualidade de vida. A violência obstétrica, então, entendendo esse tipo de violência como uma questão de gênero, se refere a um conjunto de práticas que denigrem, oprimem e intimidam as mulheres de diferentes maneiras nas situações de atenção à saúde reprodutiva, principalmente no período de gestação, parto e pós-parto. Então, é uma violação de direitos humanos e reprodutivos das mulheres, podendo ser expressa de diferentes formas. No aspecto físico, tem-se o uso de procedimentos desnecessários na gravidez e no parto, e falta de respeito ao ritmo natural do parto. No aspecto psicológico, nota-se uma infantilização da mulher, tratamento desrespeitoso e humilhante, insultos e exposições desnecessárias, tornando esse período um tempo a ser lembrado com medo, com dor, podendo acarretar consequências na relação mãe-bebê. Além disso, a violência obstétrica também pode ser considerada, em alguns casos, como uma violência simbólica, como aquela em que não há utilização da força física e o agente dominado não é consciente de seu estado de submissão, agindo de forma a não ir contra a ordem lógica e natural dos fatos. Essa violência ocorre por meio de gestos, de atitudes, de posturas corporais, em que há toda uma compreensão e interpretação da cultura. É uma violência transmitida de geração para geração através da educação. Então, é uma situação invisível que tem como demonstração um discurso hegemônico que surge como para ajudar, entre aspas, e como necessário também, entre aspas, fazendo com que as mulheres não se atrevam a questionar. Então, é aquela célebre frase: o médico está fazendo isso para o seu bem e o bem do seu bebê. Será? Então, fica essa questão. Bom, em termos de violência obstétrica e direitos humanos, a abordagem da violência obstétrica baseada nos direitos humanos é essencial, haja vista se tratar de um tema que envolve saúde, autodeterminação e integridade pessoal, bem como diz respeito a um grupo vulnerável, as mulheres, principalmente no campo da saúde, onde lutam para serem consideradas plenamente em suas capacidades e não serem discriminadas em razão do gênero, de modo que não possam gozar dos seus direitos. A violência obstétrica, então, desrespeita não só direitos humanos das mulheres e dos seus filhos, estabelecidos como direitos inerentes à pessoa humana, como também os direitos humanos que tem como pacientes, tratando das especificidades e necessidades destes. Os direitos humanos dos pacientes, então, além dos direitos das mulheres, também tem os direitos humanos dos pacientes, que também há uma transgressão na violência obstétrica, né? Então, os direitos humanos dos pacientes compartilham com o discurso internacional de direitos humanos, com o princípio da dignidade humana, consensualmente reconhecido como o princípio matriz dos direitos humanos. Do ponto de vista dos direitos humanos dos pacientes, a violência obstétrica pode chegar, segundo o caso, a infringir diversos direitos humanos, como o direito à vida,
o direito de não ser submetido a tortura e tratamento cruel ou degradante, direito ao respeito pela vida privada, direito à informação, direito a não ser discriminado e o direito à saúde. Os países, então, devem tomar medidas e agir para se respeitar a Constituição da Organização Mundial de Saúde, a Declaração Universal de Direitos Humanos e a Plataforma de Ação de Beijing. É por tudo isso que, desde 2015, diversos especialistas regionais e das Nações Unidas em matéria de direitos humanos fizeram a declaração para que, tendo em conta os objetivos da Agenda de 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, os diferentes países façam frente aos atos de violência obstétrica e institucional sofridos pelas mulheres nos centros de saúde e adotem todas as medidas legislativas e práticas possíveis para prevenir, proibir e punir tais atos e garantir a reparação desses atos. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em 2018, emitiu uma declaração que insistia aos Estados para documentar, investigar e sancionar novas formas de violência contra as mulheres, as meninas e as adolescentes, destacando entre elas a violência obstétrica. A Assembleia Geral das Nações Unidas, em 2019, nesse informe, baseado nos direitos humanos, do maltrato e da violência contra a mulher nos serviços de saúde reprodutiva, com especial destaque na atenção ao parto e à violência obstétrica, a relatora especial sobre violência contra a mulher, suas causas e consequências, realizou uma análise sobre a questão dos maus-tratos e da violência contra as mulheres nos serviços de saúde reprodutiva, com especial atenção ao parto e à violência obstétrica, assim como as causas profundas e os problemas estruturais que devem ser identificados para lutar contra essa forma de maus-tratos e de violência. E aí a gente chega à violência obstétrica no Brasil. Então, nós vamos ter, em relação à Constituição Federal, como não possui legislação específica para a violência obstétrica, o Judiciário se ampara nas legislações já vigentes. Nesse sentido, a violência obstétrica é regulada, mesmo que indiretamente, pela Constituição Federal. Por exemplo, o artigo 5º da Constituição fala sobre igualdade e inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. O inciso 2, a inexistência da obrigação de fazer alguma coisa se não prevista em lei. O inciso 3, direito contra a tortura, tratamento desumano e degradante. O inciso 5, indenização por dano. O 10, inviolabilidade da intimidade e vida privada. E o artigo 196 da nossa Constituição, o direito à saúde e à redução de agravos à mesma, e entre outros artigos que existem. Previsões em alguns artigos de leis federais, nós temos algumas leis federais que indiretamente vão dar conta dos atos de violência obstétrica. Então, nós vamos ter o Código Penal, que pode ser usado, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, a lei da notificação compulsória para casos de violência nos atendimentos em saúde da mulher, a lei do acompanhante, inclusive a própria Lei Maria da Penha e a lei do feminicídio, que estão associadas à violência contra a mulher. Então, também podemos encontrar algum respaldo nessas leis. Estados do Brasil com legislação específica, nós temos
vários estados, eu vou citar alguns, como Santa Catarina, Rondônia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Paraná, Ceará, Amazonas, mas não há uma lei federal, né? Uma lei que dê conta, né, a nível federal dessa situação. Além, né, nós temos, além dessas leis estaduais, nós temos algumas legislações, né, que são resoluções do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Federal de Enfermagem, né, que dispõem sobre a forma como os profissionais devem tratar, né, os pacientes, inclusive os códigos de ética, né. Nós temos também, né, a REUNA, que é a Rede de Humanização do Parto e Nascimento, que é uma organização da sociedade civil que vem atuando desde 1993 em forma de uma rede associada em todo o Brasil a partir da Carta de Campinas. Foi pioneira em difundir as recomendações da Organização Mundial de Saúde para atenção ao parto e nascimentos no Brasil. E temos a Rede Cegonha, que é mais recente, né, que o Ministério da Saúde lançou, normatizada por uma portaria em 2011, com o objetivo de ampliar o acesso e melhorar a qualidade da atenção pré-natal, assistência ao parto e ao puerpério e assistência à criança com até 24 meses de vida. Então, agora chegamos a algumas propostas para a erradicação da violência obstétrica, né? Então, nós temos a Declaração de Fortaleza. Em 1985, a Organização Mundial de Saúde publicou algumas recomendações nesse documento conhecido como Declaração de Fortaleza. Então, essas recomendações estavam amparadas no direito fundamental que cada mulher tem de receber atenção pré-natal adequada e o seu papel central em todos os aspectos dessa atenção, resultando decisivos, nesses momentos, os fatores sociais, emocionais e psicológicos. Nós temos, não é, mais recente, em 2018, as recomendações Cuidados intraparto para uma experiência de parto positiva, né? Então, a Organização Mundial de Saúde publicou esse documento que ratifica a Declaração de Fortaleza e demais documentos que vieram após a Declaração de Fortaleza. Nessas recomendações são acrescentadas evidências científicas que foram surgindo no decorrer desses anos. Então, são 56 recomendações que dizem respeito à redução ao mínimo de intervenção médica nos partos de baixo risco e nos que não apresentam complicações, com o objetivo que as mães possam decidir sobre os seus partos e terem uma experiência mais positiva. E resta a questão, não é, da gente pensar o que seria a humanização do parto, né? Porque todos falam um parto humanizado, né? Então, o que seria esse parto humanizado? Na verdade, humanizar o parto significa respeitar a parturiente e esperar o momento do nascimento, sempre que possível, sem intervenções desnecessárias, como não induzir o parto usando ocitocina sintética, não realizar a episiotomia sem necessidade, é acreditar e respeitar a fisiologia da gestação e do parto, é preservar não somente a saúde física, mas também a mental, né? Respeitando os diversos aspectos culturais, individuais e emocionais da mulher e da sua família. É permitir, inclusive, que a mulher seja protagonista do seu parto e garantir-lhe o direito de conhecimento e escolha. É importante trabalhar com as mulheres a partir de um verdadeiro plano de parto, com assistência centrada no bem-estar da mulher. Muitas pessoas acreditam, não é, que promover um parto seja promover, né, a humanização do parto, seja promover
o parto natural. Entretanto, em algumas ocasiões, o parto pode necessitar de uma intervenção médica, e não é por esse motivo que a equipe médica pode deixar de respeitar a gestante e sua família, não informando sobre o que está ocorrendo. Os protocolos também são importantes, né, para levar em conta as características da mulher e não apenas que ela está grávida e terá um filho. Provavelmente, se os protocolos se adaptassem às mulheres, suas necessidades, contextos e realidades, muitos procedimentos desnecessários poderiam ser evitados. E agora a questão das considerações finais, né? Pensar a respeito de todas essas questões, né? Então, as mulheres precisam saber e compreender que é um direito ter um parto humanizado, seja na rede pública ou privada. Os profissionais precisam se sensibilizar e resgatar a essência do cuidado e prestar uma assistência humana à parturiente. Os estados devem enfrentar o problema da violência contra as mulheres nos serviços de saúde reprodutiva e na atenção ao parto, sob uma perspectiva de direitos humanos, analisando as causas estruturais e sistêmicas e os estereótipos sobre o papel da mulher na sociedade. A postura de países como o Brasil deixa claro que os esforços legais realizados no sentido de lidar com essa violência não têm sido suficientes. A atenção às necessidades das mulheres, que garanta seus direitos em geral, ainda não acarreta para muitas dessas mulheres, principalmente negras e pobres, a eliminação de práticas desnecessárias e ou nocivas para as mulheres e ou seus bebês. Pelo que foi analisado e exposto no trabalho, pode-se pensar que as formas principais, algumas formas principais de erradicar a violência obstétrica seriam a prevenção, a formação profissional e a penalização. As campanhas de educação e sensibilização das mulheres seriam importantes instrumentos não apenas para erradicar a violência obstétrica, mas também para tentar acabar com qualquer tipo de violência contra a mulher. A formação profissional na área de saúde deveria de ser mais humanizada e avaliada periodicamente. E, por fim, a penalização desse tipo de violência daria maior visibilidade a este fenômeno que, possivelmente, deste modo, deixaria de ser naturalizado. Não é? Sofrer no parto, ser mãe é padecer no paraíso, é sofrer, né? Então, entre todos os direitos da mulher, nenhum é maior que o de ser mãe, e nenhum é maior do que de ser mãe, respeitando os seus direitos. Eu queria agradecer a oportunidade de poder falar sobre esse tema que me é tão caro, né? Que eu acho que tem que ser falado, que tem que ser divulgado, e também, né, alertar para essa cifra negra da violência obstétrica. Né? Nós temos cifras negras, né, na violência contra a mulher e, né, consequentemente, também na violência obstétrica. Queria agradecer ao Langage, à Érica, na pessoa da Érica, a toda a equipe. Meu muito obrigada e vamos conversar. Muito obrigada, nós que agradecemos, Estela. A gente pode, então, quem quiser falar, escrever, o microfone pode ser aberto, fiquem à vontade, se sintam convidados. Acho que a Estela traz aí um tema importantíssimo, né? Acho que ele não é discutido o suficiente, ele não aparece na pauta, né, Estela? Então, acho que é a ocasião, né? Nós estamos aqui num grupo grande, né, todos reunidos, acho que é a ocasião que a gente tem de começar a pensar também neste momento, né, não só do ponto de vista da mãe, né, sofrendo essa violência aí, mas também, né, no ponto de vista do bebê nessa situação toda. O que eu vou falar no Congresso
em julho, né, a questão das consequências, né, para essa relação, né, mãe-bebê, né? Né? Porque o sofrimento não é só da mãe, né? Muitas vezes, quer dizer, ele é também desse bebê, né? Porque se essa mãe sofre, esse bebê vai sofrer também, né? Então, é uma situação que a gente tem que pensar também a nível de saúde mental. Não é só a saúde reprodutiva, é a saúde mental também, né? Desse bebê, dessa mãe, dessa relação, né? Quem gostaria de abrir o microfone, escrever? Júlia Montenegro me ajuda aqui, ó. Eu falei muito de direitos humanos, até porque a proposta do meu trabalho no pós-doutorado era a questão dos direitos humanos, porque ele era sobre direitos humanos, né? Mas me abriu assim um leque muito grande de opções da gente ver o quanto essa violência perpassa, né, várias situações, várias questões, né? A formação médica, né? As campanhas, né? Será que até que ponto, não deveriam de acontecer campanhas em relação à violência obstétrica? Se elas existem, elas estão sendo muito concentradas em alguns lugares e não atingem, né, uma população maior. Então, eu acho que a gente pode ver essa situação sob vários ângulos, né? Bom, a Kátia tinha começado a falar, depois está escrito aqui a Fernanda, depois tem uma mão levantada, então vamos, me ajuda a controlar aí a ordem, Júlia, por favor. Kátia Reis. Olá, Estela. Oi. Maravilhosa a sua aula e absolutamente necessária. Eu concordo plenamente com você, eu acho que essa discussão ainda é muito localizada, certo? E ela precisa realmente ser difundida, não só nos hospitais públicos, mas nos hospitais particulares também, onde assistimos assim com um certo horror a práticas assim as mais esdrúxulas possíveis em nome de uma, sei lá, uma falsa ciência, porque alguém escutou que é bom praticar daquele jeito, fazer daquele jeito, quando na verdade não é levado em consideração nem é respeitado o que é que essa mãe, né, o que é que essa gestante deseja, né, no nascimento do seu filho. Agora, uma questão que eu vejo que está sempre presente nos hospitais na hora do nascimento é o manejo da dor, assim, como é que a dor é encarada pelo pessoal que está assistindo essa mãe na hora do parto, sabe? E com certa frequência, com muita frequência, eu diria, há um certo desprezo, há um desprezo e uma intolerância se a mãe não está se comportando de um jeito adequado, se está gritando demais, se não está cooperando, se ela está aterrorizada. Então, com muita frequência, não há uma abertura para escuta, para acolhimento da dor do jeito que ela se apresenta dessas mulheres. Eu gostaria que você falasse, né, um pouquinho disso, desse manejo dessa dor, como essa dor é encarada com certo desprezo, inclusive. Eu acho que ela é encarada com certo desprezo, não só um desprezo, mas eu acho que também com uma certa ansiedade, que aquilo acabe logo, né? Que aquela situação se resolva, né? E que as pessoas fiquem livres daquela cena, né? Que eu acho que, na verdade, vem da falta de preparação desse pessoal da área médica, né, ou desse pessoal que vai estar direto, né, em contato com essa dor, né, entender o significado dessa dor, né? Então, eu acho que há esse despreparo, né, e que esse despreparo vai acarretar, né,
essa série de manobras, muitas vezes desnecessárias, às vezes insultos, às vezes humilhações, né? Vai acarretar essa série de violências. É lógico que não é só isso, né? Tem toda uma... Eu venho estudando muito essa questão, né? E até a história da obstetrícia, né? E como a própria obstetrícia se constituiu, né? A respeito de evitar essa dor, né? De construir mecanismos e aparelhos e estratégias para evitar essa dor, para tecnologizar cada vez mais, né? Algo que era natural, né? Então isso vem da história da obstetrícia, final do século XIX ou até antes, né? Que a gente vai ver uma série de situações muito parecidas com o que a gente vê hoje em dia, né? Não sei se eu te respondi, mas Érica, tem aqui um comentário da Fernanda no chat. A violência obstétrica é algo muito relevante e deve ser pensada como bem dito em sua fala, já antes do momento do parto. Uma das principais violências que percebo no pré-natal é a falta de informações fornecidas às futuras mães. As mães acabam chegando nesse momento em grande descompasso com a equipe de saúde. Comentário da Fernanda. Por isso, né, Fernanda, que eu defendo o pré-natal psicológico. Eu sou defensora do pré-natal psicológico, não adianta ter só o pré-natal médico, o pré-natal psicológico é fundamental em várias situações, até nessa, né, de esclarecimento, de tranquilizar essa gestante, né? Não é psicologizar a gestação, mas é fazer todo um trabalho de acompanhamento dessa gestante, como um pré-natal médico, um pré-natal psicológico para ela, envolvendo a família, o companheiro ou companheira, os avós, né? Para que todos possam participar. Tem uma pergunta aqui da Solange. Acho que a Solange quer abrir o microfone mais fácil. Isso. Oi, boa noite. Oi. Boa noite. Estela, eu cheguei um pouco depois de você já ter começado, que eu estava, enfim, terminando de fazer o trabalho, de coisas de live, enfim. Mas eu achei muito importante esse seu tema, que para mim é muito caro, porque, assim, você veja, na maternidade, que lá nos anos, final dos anos 80, né, a gente via muito, né, essa questão que hoje ganhou nome, né, que é a violência obstétrica. E, assim, por muito tempo isso era naturalizado, né? Porque, assim, como a maternidade é o lugar, né, do médico, né? Então, é como ele tivesse, a impressão que eu tinha, por mais que a gente trabalhasse nesse lugar de colocar ali, se colocar, né? Elas não se viam nesse direito, né, de poder dizer, né? E, de fato, assim, quando você falou da formação médica, eu fiz uma pesquisa há uns anos atrás, e é muito curioso, né, porque eles tinham, de fato, o entendimento que todos esses procedimentos que a gente considera bárbaros, né, fosse um ato ali de humanização. Então, é uma perspectiva outra, né? Porque, assim, não, essa mulher não vai sofrer mais, não parirás mais com dor, né? Então, assim, e olha o que acontece, né? A gente hoje se deparando, né, ainda com várias questões, né? Eu acho que eu também concordo com você que essa questão da formação dos profissionais, não só dos médicos, de todos que estão ali na cena, é fundamental. Inclusive, eu me lembro muito do Balit, né? Porque o Balit ele fala desse espaço do grupo reflexivo, né?
como fundamental para se trabalhar as questões inconscientes que estão no jogo, porque uma posição ali de você estar com outro humano e as suas questões estão atravessadas, ainda tem essa questão da maternidade que é idealizada, né? Que a gente, enfim, constrói aí milhões de histórias. Então, assim, nossa, eu achei fundamental. Então, eu queria te parabenizar, né? Parabenizar o Langage também de abrir esse espaço, porque eu acho que é um tema, assim, que para quem trabalha em maternidade sabe que a gente está o tempo todo se deparando com isso e também entendendo, né, que, vamos dizer assim, aquele que pratica a violência não necessariamente ele está entendendo que aquilo é uma violência, né? Então, porque senão fica parecendo assim o algoz e a vítima. Então, estão todos ali atravessados por entendimentos e tudo mais que precisam, né, ganhar um lugar, né? Agora que eu vi que o meu nome não está ali, está um número. Então, assim, mas é isso. Mas parabéns. Obrigada. É a questão da violência simbólica, né? A pessoa ela comete a violência com uma naturalidade, porque ela acha, porque ela foi educada assim, né? Porque é assim, porque a cultura diz que é assim, né? E banaliza, né, a situação. Eu acho que tem várias situações que eu sou assim, eu também trabalhei na área de hospital há muitos anos atrás e eu via, né, a falta de preparo humano, né? Técnico não, mas humano, para lidar, né? Para as pessoas lidarem com determinadas situações, né? E não era porque não era uma coisa proposital ou perversa, era uma falta de esclarecimento mesmo, né? Júlia, tem a Alessandra para falar e tem alguns comentários lá no chat? Isso, vou aqui só ler rapidamente alguns comentários do chat, a Alessandra já pode fazer a pergunta. A Márcia Benita diz: fiquei triste em saber que a matéria de psicologia foi retirada da grade do curso de técnico em enfermagem. Percebo a falta de empatia e humanização no momento dos atendimentos. Parabéns, professora. Fui sua aluna na Estácio do Norte Shopping. De todos os partos que assisti, nunca vi um psicólogo acompanhando esse momento. Tem aqui um comentário também da Ludmila, parabenizando a Estela. Queria considerar que parece que a violência obstétrica é algo distante de nós, de uma classe social específica, mas quando passamos por ela na própria pele, fica evidente como ela pode acontecer nas menores atitudes dos profissionais que cuidam, entre aspas, das mulheres e também dos bebês de maneira sutil. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Eu sou Alessandra, eu trabalho na UFJFGV, no setor de assistência estudantil. Já estou há algum tempo trabalhando na universidade, inicialmente como psicóloga, né? Atendendo os estudantes. Inicialmente, eu era responsável por atender os estudantes do curso da área da saúde, e não tem como a gente pensar sobre a questão da violência obstétrica sem a gente pensar, como foi colocado, sobre a formação desse profissional de saúde, né? Tanto nos cursos técnicos como nos cursos superiores. E na universidade eu tenho também uma certa atuação sindical, e eu vou trazer alguns dados aqui do que é muito perceptível. Em relação aos estudantes, isso é muito discutido hoje em dia, que os cursos da área da saúde, desde a época da mobilização do impeachment da Dilma, ele já tem ali um pacto com a classe alta, né? A classe alta sempre colocou seus filhos naqueles cursos que têm mais ou que dão ali um maior retorno econômico. Então, esse perfil nas universidades foi paulatinamente mudado através das cotas, das reservas de vagas, mas ainda assim tem um pacto entre a elite e os cursos da área da saúde. Então, essas questões da diferença de classe está perpassando ali a relação médico-paciente. E essa violência vai ser recrudescida a partir do momento que também a questão de raça, como foi bem colocado e lembrado ali, que essa questão de raça
perpassando a relação médico-paciente a partir do momento que as mulheres negras e pardas são vítimas de violência obstétrica dentro ali das políticas públicas, né? Tem pesquisa sobre isso em relação à anestesia, em relação à imposição de saberes, né? Quer dizer, não é falado o que vai fazer com ela, não é explicado, é esperado que ela está lá, que ela não pode nem gritar de dor, porque isso não tem esse direito também no momento do parto, e por aí vai. Voltando à questão da universidade, essa desumanização começa ali, eu percebo, no tradicional. Não tem maior vetor de desumanização do que o ensino tradicional, onde eles são exigidos a funcionarem de uma maneira muito, muito acima da média, muito além do que eles dão conta, inclusive quando eles se desdobram para poder conversar sobre ligas, né? Liga de psicologia, liga de saúde integrativa e por aí. Ainda assim, a relação hierárquica eles reproduzem com eles mesmos. É impressionante isso. Uma relação de autoritarismo, de verticalidade, que depois que eles vão avançando os períodos, eles vão reproduzindo com os estudantes que estão entrando. Eles não conseguem sair dessa lógica, né? Acho que isso é um pouco melhor nas universidades que trabalham com as metodologias ativas, métodos ativos de aprendizagem, por aí vai. Eles estão caminhando para uma vertente maior relacionada à humanização do ensino. Então, a humanização do ensino também deveria passar por essa discussão da violência obstétrica, porque os estudantes entram de um jeito e saem de lá mais ou menos desumanizados. E isso é muito forte nos estudantes das universidades públicas. Por incrível que pareça, na universidade particular, a exigência sendo menor sim, escapole um pouco disso daí. Por incrível que pareça, agora sai ali com um certo déficit em outras áreas, né? Questão da pesquisa, da extensão, questão do ensino crítico, e vai. Agora, outra questão que eu trago é que, em termos de assédio moral, o hospital é um dos maiores locais onde ocorre assédio moral. É impressionante. Os meus colegas que têm uma atuação sindical muito maior que a minha, eles falam, Alessandra, ali tem um assédio moral a metro quadrado. Eu tenho uma que é muito atuante, muito militante, e ela já foi convidada a sair do hospital, porque ela é uma figura, faz parte da FASUBRA, nossa representante, ela foi convidada a sair de lá de tanto que ela incomoda, sendo testemunha das relações de poder que perpassam os profissionais. E ali não é só o médico que oprime as outras categorias, não, são categorias oprimindo umas às outras, né? A questão, até que ela me trouxe a história de que uma pessoa que estava oprimindo, sendo né? Sendo uma mulher negra oprimindo todas as outras e por aí vai. Então, esses fascismos nos atravessam a nós todos e cabe a discutir isso daí, tem que permanentemente discutir a questão da pesquisa em saúde pública. Obrigada, Alessandra. Obrigada, Alessandra. Se a Estela quiser complementar. Não, eu acho que realmente é desumanização do ensino, não é? Porque muitas vezes, né, esse ensino ele não tem qualidade, ele se comercializa também, né? E aí vira uma bola de neve, vamos dizer assim, né? Quer dizer, uma situação vai levando a outra, né? Então, eu acho que você está realmente correta, porque a gente tinha que repensar, né? Não só a questão da violência, mas também a questão do ensino, né? Da violência do ensino, né? O quanto esse ensino também desumaniza, né? Pessoal, eu não vou conseguir ler todas as questões, então peço desculpas, já vou avisando que eu vou ter que dar uma pulada aqui, mas a gente vai mandar as questões para a Estela também. Tem muitos elogios, Estela, ex-alunas, estagiárias também que apareceram aqui para te prestigiar. E tem um comentário aqui que eu achei interessante da Magda Aliano, que fala: hoje foi uma tarde de rotina. 6 mães com bebês de 10 a 30 dias, todas cansadas e imaginando que seria mais fácil maternar.
todas com preocupações com aleitamento, sono, inseguras com o choro, precisam de apoio transdisciplinar que já deve começar desde o pré-natal. É a questão que eu acho, né, do pré-natal psicológico, né, que deveria de ser algo, né, mais institucionalizado, que a gente vê assim poucas situações, né, do pré-natal psicológico. E aqui, Stella, tem também alguém pedindo se é possível disponibilizar material ou e-mail para contato, para poder ter aí material de estudo. Deixa eu colocar meu e-mail. Tem mais uma questão aqui já pronta, né? Senhorinha Ribeiro, se quiser ir falando, depois a gente vai passar para a Andrea Lauerman. Boa noite, muito obrigada pela apresentação. Eu acho que esse é um tema muito rico, que a gente precisa discutir mesmo, né? Porque quando a gente acompanha a realidade da assistência ao parto, a gente fica muito impressionada com o nível da violência que ainda vigora, mesmo com várias leis que deveriam preservar, ainda fica muito né, em falta com a mulher quando ela está ocupando esse lugar de fragilidade, vivendo esse momento. Eu sou psicóloga, psicanalista, eu atuo em Divinópolis, em Minas Gerais, sou doula também. Então, esse trabalho acompanhando gestantes, parturientes, faz parte da minha rotina clínica. Me parece que toda essa questão está muito associada com a cultura do patriarcado, né? O patriarcado nos coloca nesse lugar e coloca os profissionais também no lugar de quem violenta. Mas a minha questão, na verdade, é direcionada à Stella, no sentido da saúde mental da mãe, né, depois da puérpera, depois de ter passado por uma violência obstétrica. Se você observa alguma diferença nesse sentido, porque essa é uma questão que eu sempre me coloco, vendo a dificuldade das mães, por exemplo, com a vivência da amamentação, né, que tem tudo para aquilo ali fluir muito bem, mas o negócio empelota, literalmente, o peito enche, o bebê não consegue mamar, o bebê chora, e a mãe fica desesperada, descabelada, literalmente descabelada. E eu fico pensando, assim, se essa vivência da violência no parto teria um impacto no pós-parto, nesse sentido de aumentar uma desconexão da mãe com o bebê, dessa díade. Bom, obrigada pela pergunta. Eu acho que depende, é lógico, depende de pessoa para pessoa, né, de estrutura, né, de pessoa para pessoa, da subjetividade da pessoa, da história de vida da pessoa também, da história dessa gestação, da história dessa violência também, de como a pessoa vivenciou essa violência, do tipo de apoio que ela teve ou não de um familiar mais próximo a partir dessa situação de violência, mas existem, né, pesquisas que falam sobre uma série de transtornos mentais. É interessante porque na relação mãe e bebê não temos assim pesquisas, muitas pesquisas. Temos algumas pesquisas que confirmam que, de alguma forma, interfere na relação mãe-bebê, que essa relação, não é, mais profunda, ela muitas vezes demora mais tempo, porque a violência, às vezes, é a própria separação do bebê no momento em que nasce, né, no momento em que o bebê nasce, ele é separado, e isso pode acarretar, né, alguma dificuldade nessa aproximação da mãe, depende da história dessa mãe e dessa gestação. Agora, o que tem de pesquisa, né, em relação a essa situação são mulheres que desenvolvem, né, estresse pós-traumático, e principalmente a depressão pós-parto a partir da violência obstétrica. Existem pesquisas que já confirmam, né,
essa situação. Não sei se eu te respondi. Andréa Lauerman. Júlia, você tem um material para a gente poder compartilhar na tela? Então, Andréa. Boa noite a todos. Eu quero fazer um convite que neste sábado o Instituto Langage está promovendo este evento, a Jornada à Sexualidade Infantil na Contemporaneidade. Acontecerá sábado, dia 12, das 9 às 14 horas. Será um evento transdisciplinar, gratuito, pois o nosso intuito realmente é que ele alcance o maior número de profissionais e de pessoas interessadas no tema. Estela estará conosco nessa mesa também, tratando as questões da violência. E teremos, então, pessoas de diferentes áreas da rede de garantia de direitos, teremos psicanalistas, teremos pessoas da literatura que tratam desse tema, estão todos convidados, né? O Instituto Langage, novamente, então, traz um tema de debate, discussão importante dentro da contemporaneidade. As inscrições são feitas no site do Instituto, na aba Eventos. Então, nos vemos no sábado. Muito obrigada, Andréa. Júlia, estamos aí no horário. Isso, vou ter que fazer aquele papel chato de encerrar, né? Dizer que a gente vai passar, então, as questões para a doutora Estela e agradecer imensamente a participação de todos, né? E a gente continua aí o debate, então, no sábado. Muito obrigada, Estela, pela sua disponibilidade. Quem não deu tempo de perguntar, podem conectar a Estela, então, por e-mail. Ela deixou aqui no chat. O e-mail é, vamos falar, estela com 2 L's, aranha@gmail.com. Muito obrigada, Estela. Obrigada a vocês, e um prazer, e obrigado a todos, né? Obrigada, Júlia. Até. Tchau. Abraço, até.